Ancoramento espiritual diário. O que é esse ancoramento? Qual é a importância dele? É importante que você anote, que você entenda tudo que eu vou te explicar, porque esse conhecimento é extremamente valioso e para você aplicar no seu dia a dia. O ancoramento espiritual é o chamado pelas hierarquias espirituais que servem à luz. Para quê? Para que elas atuem na linha de proteção do seu corpo físico, mental, emocional, espiritual. O ancoramento é uma das principais ferramentas para a sua reconexão, para a sua cura, para a elevação do padrão consciencial, para a sua ascensão. E ele começa a ser construído quando você começa a fazer ele diariamente, começa a ser construído um verdadeiro escudo de proteção, de amparação. Você começa a ser guiado pelas hierarquias divinas. A partir do chamado dos seres das altas hierarquias, incluindo sua alma, que é o seu eu superior. O eu superior é a sua parte mais elevada. É o ser que coabita em dimensões de realidade muito superiores, mas que você é uma parte dele e ele vibra em altíssimas frequências. Então, quando você chama essas hierarquias, convoca o seu eu superior, eles começam a enviar a você luz, mais luz. E o que acontece? Seres de baixa vibração começam a não se aproximar mais de você. E essas hierarquias também, que você começa a chamar diariamente para estarem com você, eles vão limpar, vão encaminhar entidades negativas para as suas devidas assistências. Então, quando você começa a se conectar com o seu eu superior, com a sua presença eu sou, você começa a ficar mais conectado com egrégoras de luz e, consequentemente, se afasta de energias negativas, trevosas. E aqui eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Diga-me com quem andas que te direi quem és. Então você tem que saber exatamente os locais que você frequenta, os lugares que você vai, as pessoas que você anda, o tipo de pensamento, de atitude, de sentimento que você tem diariamente, porque isso também corrobora para você atrair energias e seres negativos. Mas quando você começa a fazer essa conexão com eu sou, essa conexão de luz e com outros seres, fazer o ancoramento diariamente, você começa a ficar mais conectado com essas altas frequências, dificultando o contato com energias mais baixas. Por quê? Porque o seu padrão frequencial ele começa a se elevar e ele se torna incompatível com os padrões de submissão dessas forças negativas, dessas forças contrastadoras. E o que acontece? As frequências da energia da sua alma, elas vão expandindo a sua rede neural dos corpos superiores, elas vão começar a te auxiliar a ter uma qualidade de vida melhor, melhores pensamentos, melhores escolhas. Você começa a ser realmente direcionado na sua vida. E além do chamamento pelo seu eu superior, pela sua presença eu sou, você também pode chamar a assistência dos seus mentores, tanto pessoais como outros que você conheça, anjos, mestres espirituais, mestres ascensionados, guias espirituais que foram designados para te auxiliar na jornada terrestre. Os seus anjos de guarda e a sua equipe de 7 anjos, eles são guias, eles são ajudantes maravilhosos que fazem parte da equipe de seres amorosos e benevolentes que vão atuando nos bastidores da sua vida aqui na Terra. Por mais que você não veja, por mais que você chame e não veja, não perceba, não sinta, pode ter certeza que eles estão sim com você. Eles são a sua equipe de apoio nessa jornada. Eles ouvem,
o que você diz e eles te amam incondicionalmente e sempre sem julgamentos. Mas acontece que aqui tem uma questão muito importante. Se você não chama por eles, se você não invoca, se você não ancora a energia deles, se você não pede auxílio, eles não vão vir e ficar do seu lado e eles não vão interferir no seu livre-arbítrio. Os nossos mentores, muitas vezes também, são pessoas que a gente teve relações profundas em encarnações passadas. Por exemplo, eu, Michele, eu tenho uma mentora de elevação espiritual, onde nós fomos muito amigas e sacerdotisas no templo de Ísis, no Antigo Egito. E algumas informações dessa a gente sabe através do trabalho com registros akáshicos, que é um curso que eu também dou. Tá? E a sua equipe de 7 anjos, você também consegue saber quem é a sua equipe de 7 anjos através do curso do Mapa Angelical de Missão, que também é uma formação que eu ensino, né? Que eu canalizei e eu ensino. Mas voltando ao ancoramento, uma outra dica importante é sempre ativarmos os nossos cristos interiores. Existe uma fagulha crística dentro de nós e a gente precisa reconectar esse Cristo interior. É sempre importante também você invocar a sua criança interior. Como eu já falei, seu eu superior, a sua presença divina, eu sou. Deus, a fonte divina, seus mentores, seus anjos e seres de luz que você também tem afinidade. E dessa forma, a gente vai estar fazendo uma elevação consciencial, uma elevação espiritual, luminosa, tá? Não só de nós, mas de toda a nossa mônada. Quem é a nossa mônada? É a nossa presença, eu sou. Todas as nossas partes, quem são eles? São a nossa família de alma, tá? Então, quando você faz esse ancoramento, chama as equipes, faz as suas orações, pede a elevação de todo o seu grupo monádico, da sua família de alma, você está trabalhando de forma bem abrangente para o seu processo evolutivo e para o processo evolutivo de toda a sua mônada, de toda a sua família de alma. Viu como essas informações são importantes? Imagina todo o seu grupo monádico fazendo a mesma coisa, tendo a mesma consciência. O quão rápido todo o seu grupo monádico não vai evoluir. Além dessa conexão com a sua família de alma, você também pode contar, chamar, convocar equipes de anjos, de arcanjos que você tem afinidade, Elohims, raças extraterrestres que trabalham no projeto crístico, por exemplo, os arcturianos, os venusianos, os antarianos, os sirianos, pleiadianos e vários outros seres que estão trabalhando em auxílio à Terra. Você pode convocar os mestres ascensionados, Saint Germain, todos da grande fraternidade branca, Kuan Yin. Você pode chamar o arcanjo Rafael, arcanjo Miguel, Metatron. Você pode chamar diversos seres, Melquisedeque, a energia Mahatma. Você pode convocar também várias equipes de anjos, arcanjo Miguel, Uriel, Sandalfon, arcanjo Zaquiel. Você pode convocar também comandos de cura, comando Santa Ametista, comando Santa Esmeralda. E conforme o seu grau de conhecimento, conforme você vai avançando nos seus estudos, conforme você tem afinidade com egrégoras, com equipes, com comandantes, você pode ir chamando eles para junto de você. E importante é que nos pequenos momentos, né, que você chame pelo menos 2 vezes ao dia, né, sempre que você levantar, sempre que você for dormir também, é importante que você convoque essas hierarquias. Durante o seu dia, se você se lembrar, chame também.
E o muito interessante de se fazer isso é que nos pequenos momentos que você tá bem com você mesmo, às vezes você tá passeando na praia, você tá junto à natureza, você de repente tá meditando, fazendo algum trabalho de conexão espiritual, acendendo, né, uma vela, alguma coisa. Eu gosto muito de chamar as equipes espirituais, inclusive quando eu tô fazendo aula de yoga, tá? Então, nesses pequenos momentos, que você, mesmo que você esteja bem com você mesmo, convoque esses seres para estarem com você, te auxiliando, fazendo trabalhos de limpeza, fazendo trabalhos de harmonização em você. E, consequentemente, o seu padrão frequencial e vibracional começa a aumentar paulatinamente cada vez mais. E automaticamente você vai irradiar cada vez mais luz. Você vai mudar a frequência da sua aura, você vai mudar a frequência dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas ações, das suas emoções. E é isso que o ancoramento foca, em você se tornar luz, em você se tornar um ser radiante. E quando a gente deve fazer esse ancoramento? Como eu falei, o ancoramento espiritual diário, ele não é só para sua proteção durante trabalhos com a espiritualidade. Todos nós, sem exceção, devemos fazê-lo pela manhã, né, quando acorda ou antes de sair de casa, e à noite sempre antes de dormir. E quando lembrar, faz também durante o dia. Essa ação vai fazer com que o seu dia seja mais protegido, mais amparado por esses seres de luz que você está invocando. E para o período da noite é indispensável que você faça esse ancoramento antes de dormir, e eu vou explicar por quê. Porque durante o sono a gente faz um desdobramento do nosso corpo. O nosso corpo físico, ele fica deitado na cama, e o nosso corpo espiritual, ele faz viagens astrais. E, consequentemente, a gente pode acabar indo para locais, se você está com a energia ruim, triste, chateado, aborrecido, irritado, você pode, o seu corpo ele vai para locais que eles estão energeticamente compatíveis com você. Então você pode acabar sofrendo ataques espirituais. Então, quando a gente entra, às vezes, em estados emocionais, obsessivos, histéricos, doentios, desequilibrados, ou seja, quando a gente sai do nosso equilíbrio, o que acontece? As hierarquias, elas se afastam, a sua frequência se torna incompatível com a deles. Essa energia também vem da televisão, principalmente você dorme vendo televisão, vendo filmes sangrentos, notícias horrorosas, jornais, conversas sobre acidente, enfim, toda essa sucessão de desgraças e energias, né, elas vão impregnando todo o seu campo. E como fazer esse ancoramento? Antes de tudo, você precisa ter fé, estar concentrado no seu chamado. E munido disso, você vai fazer uma prece, uma oração, de preferência, e vai pedir pelo ancoramento desses seres de luz. E aqui vai lhe chamar cada um deles que você tem afinidade. Cada um deles, porque de repente os seres que eu tenho afinidade não são todos os mesmos que você tem. Ou a gente tem afinidade com alguns, mas de repente você tem conhecimento de outros que nem eu sei. Então, é importante que você sempre chame por eles. E aí aqui vale chamar cada um deles, seus santos, seus anjos, seus Chohans, os guias, os mentores, tá? E todas essas energias. E você vai solicitar que eles façam parte da sua vida em tudo o que você quiser. Até mesmo nas pequenas coisas. Como eu falei, eu faço aula de yoga, eu faço ancoramento espiritual. Quando você estiver fazendo a sua refeição, almoçando, tomando café da manhã, olhando uma paisagem, quando você estiver no seu momento de lazer, no seu dia de trabalho, ouvindo uma música, fazendo uma viagem, contemplando uma paisagem, mesmo que você não os conheça pelo nome, solicite os seus mentores, que eu estou dizendo. Mesmo que você não conheça os seus mentores pelo nome, você pode solicitar nas suas meditações e orações que os seus mestres, seus mentores, né, médicos, guias, guardiões, né, te orientem e te protejam. E você não precisa chamar pelo nome se você não souber.
Basta que nas suas orações e meditações você solicite conscientemente a orientação deles, a proteção, a guiança. Você pode criar também, por exemplo, mentalmente uma sala de reunião onde você possa conversar com eles, colocar dificuldades que você esteja tendo, pedir direcionamento, orientações e pedir soluções. E se você perceber e você começar a realmente adotar esse hábito na sua vida, porque isso precisa ser um hábito, com o tempo, com determinação, você vai começar a perceber que a sua intuição vai ficar mais afiada, você vai ter mais autoconfiança, para inclusive decidir os caminhos que você vai tomar, você vai começar a criar soluções com muito mais facilidade e vai se sentir mais protegido e amparado das negatividades que acontecem diariamente. E é claro, além das equipes que você tem, que já são designadas a você, né, antes de você encarnar nessa vida, você também pode formar um time aí que você considere de primeira linha para estar sempre com você. E basta você convidar. Então, por exemplo, você pode fazer uma oração que você tem afinidade, um Pai Nosso, uma Ave Maria, a grande invocação. Você pode escolher uma oração que você goste. E você vai invocar com todo o seu amor, com todo o seu poder, o seu eu superior, a sua presença eu sou, seus anjos, mestres, mentores, guias, amparadores. Você vai conectar a fonte divina, Deus Pai Mãe de tudo que é. Você vai invocar os mestres ascensionados que você tem afinidade. Eu gosto muito de chamar Moria, Mãe Maria, Kuan Yin, Saint Germain, Lady Sirius, Lorde Lady Sirius. Eu tenho muita afinidade também com o Sai Baba. Você pode também invocar os mestres ascensionados cósmicos. Eu tenho muita afinidade com a energia de Melquisedeque, do Mahatma, de Melchior, Senhor Maitreya, Jesus, que é Sananda, né? E várias outras energias. Você pode também invocar os Chohans e as hierarquias, por exemplo, dos 7 raios cósmicos. Você pode invocar as raças extraterrestres crísticas que servem à fonte divina, por exemplo, os arcturianos, pleiadianos, sirianos, venusianos, a grande fraternidade branca. Você pode comandar o comando Astar de estar com você, os bem-amados Metatron, Arcanjo Miguel, Arcanjo Uriel, Rafael. Você pode chamar também os elementais da natureza, os elementais de cura. Você pode ativar, inclusive, o seu Merkabah de proteção e de ascensão, ancorando toda essa energia. Eu tenho certeza que quando você começar a fazer e tomar isso como hábito, muitas coisas na sua vida vão melhorar. Você vai perceber uma maior proteção espiritual, uma maior serenidade, centramento, irradiação de luz. Você vai perceber que os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções vão estar mais equilibradas e harmoniosas. Você vai perceber também que a sua intuição vai começar a aflorar. É isso, gente. Gratidão imensa. E eu quero que você faça as anotações, faz uma anotação de todos esses seres que você pode estar convocando diariamente. Faz uma anotação e enquanto você não souber todos eles de cabeça, né, memorizados, não tem problema você fazer lendo o seu papelzinho, andando com o seu papelzinho, não tem nenhum problema. O importante aqui é você fazer, você se comprometer com a espiritualidade. Gratidão imensa. Eu sou a Michelle Gil.